A noite em que meu marido me deixou chorando na chuva foi a noite em que entrei acidentalmente no carro do homem mais perigoso da cidade. E foi o melhor erro que eu já cometi. A tempestade lá fora combinava com o caos em meu coração. Eu pressionava minhas costas contra a parede fria de tijolos do Hospital Infantil Santa Maria. A chuva açoitava a cidade como balas de um céu furioso. Cada gota era um lembrete de como minha vida tinha desmoronado em 30 minutos. Minhas mãos ainda tremiam pela adrenalina de salvar o pequeno Tommy Martinez. O menino de 8 anos teve duas paradas durante sua apendicectomia de emergência. E eu passei as últimas 4 horas segurando sua mãozinha, enquanto as máquinas lutavam para mantê-lo respirando. Mais um turno duplo. Outra criança salva da beira da morte. Outro dia que David consideraria sem sentido, porque não pagava o suficiente para importar. Isabela, você precisa entender as prioridades. A voz dele ecoava em meus ouvidos mesmo agora, áspera e cortante através do vento de dezembro. Não podemos mais bancar seu complexo de salvadora. Recebi uma oferta hoje. Um emprego de verdade. Mas isso significa que precisamos começar a pensar em nosso futuro. Em ter filhos. Filhos. As palavras ainda apertavam meu peito com um pânico familiar. Aos 28 anos, eu deveria estar pronta. A maioria das mulheres da minha idade já eram mães. Elas conciliavam carreira e família com a graça que eu via nos pais dos meus pacientes todos os dias. Mas toda vez que David falava em filhos, tudo o que eu via era meu pai saindo por aquela porta. Eu tinha 7 anos. Ele não deixou nada além de promessas vazias. E uma mãe que nunca se recuperou. Não estou pronta, David. Você sabe por quê? Seus problemas com seu pai não são mais problema meu, Isabela. Ou você amadurece e me dá o que eu quero, ou eu encontro alguém que me dê. A discussão escalou a partir daí. As vozes se elevaram até que outros funcionários começaram a nos encarar. David agarrou meu braço. Seus dedos cravaram na carne macia acima do meu cotovelo, com uma força que deixaria hematomas. Talvez ficar um pouco na chuva te ensine a valorizar o que você tem em casa. E então ele se foi, cantando o pneu para fora da garagem em seu Honda enferrujado. Ele me deixou abandonada a 20 metros do nosso apartamento. Eu só tinha minha bolsa e o fino pijama cirúrgico, que não oferecia proteção contra a tempestade de inverno. Procurei meu celular desajeitadamente. Meus dedos estavam dormentes de frio enquanto eu tentava chamar um Uber. A tela piscou uma, 2 vezes e depois ficou preta. Bateria descarregada. Claro. Droga, eu sussurrei, enfiando o aparelho inútil de volta no meu bolso. A garagem estava quase vazia agora. Apenas alguns veículos espalhados da equipe do turno da noite, que não sairiam por horas. Eu poderia voltar para dentro e pedir ajuda. Mas a humilhação de explicar por que meu marido me abandonou parecia pior do que morrer congelada. Foi quando eu o vi. Um sedã preto elegante parado perto da rampa de saída. O pisca-alerta piscava em um ritmo constante. Parecia quase uma batida de coração na escuridão. Através do para-brisa manchado de chuva, eu conseguia ver a silhueta de alguém no banco do motorista. Meu Uber. Tinha que ser. O momento era perfeito demais para ser outra coisa. Corri em direção ao carro. Meus saltos estalavam no concreto molhado. Minha bolsa de enfermeira balançava contra meu quadril. A porta do passageiro de trás estava destrancada. Eu deslizei para dentro com um suspiro de alívio. Grata por escapar da tempestade, mesmo que fosse apenas pela carona para casa. Graças a Deus. Eu suspirei, limpando a chuva do meu rosto com as costas da mão. Pensei que você tinha cancelado quando não atendi o celular. A bateria acabou e meu marido. De onde diabos você veio? A voz que me interrompeu não era nada como eu esperava de um motorista de Uber. Era profunda, culta, com um sotaque que não conseguia identificar. Italiano, talvez. Rica como chocolate amargo e 2 vezes mais perigosa. Eu olhei para cima e senti o mundo inclinar sob meus pés. O homem no banco de trás não era o motorista. Ele estava pressionado contra a janela oposta. Uma mão apertava sua lateral, onde algo escuro se espalhava pelo tecido branco de uma camisa cara. Mesmo na luz fraca do painel, eu podia ver os ângulos agudos de seu rosto, a forma como as sombras se aprofundavam nas cavidades de suas bochechas. Seu cabelo era negro como a tempestade lá fora, penteado para trás de uma testa que falava de inteligência e crueldade em igual medida. E seus olhos, meu Deus.
Seus olhos eram da cor do céu de inverno pouco antes de uma nevasca. Um azul acinzentado pálido. E tão intensos que pareciam olhar através de mim, para lugares que eu havia esquecido que existiam. Me desculpe, eu gaguejei, já alcançando a maçaneta da porta. Pensei que esta era minha carona. Eu vou apenas... Fique parada. O comando foi baixo, mas absoluto. Marcos, dirija. O motorista, que eu nem tinha notado antes, assentiu uma vez e se afastou do meio-fio. Eu me senti presa entre a educação e o pânico, sem saber se estava sendo sequestrada ou simplesmente envolvida em um caso de identidade trocada. Por favor, eu realmente preciso sair. Isso é apenas um mal-entendido. O estranho me estudou com aqueles olhos inquietantes. Ele observou meu pijama cirúrgico encharcado, minhas mãos trêmulas. A maneira como eu estava pressionada contra a porta como um animal encurralado. Quem te deixou lá fora? A pergunta foi tão inesperada que respondi antes que pudesse pensar melhor. Meu marido. Ele estava me ensinando uma lição. Algo perigoso brilhou em sua expressão. Que tipo de lição exige deixar uma mulher sozinha em uma tempestade? Envolvi meus braços em volta de mim mesma, de repente ciente de quão patética eu devia parecer. O tipo que me mostra o que tenho a perder se não lhe der o que ele quer. E o que ele quer? Filhos, uma família, coisas que não estou pronta para lhe dar. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. 3 anos de terapia de casal e ressentimento enterrado, fluindo como sangue de uma ferida. Ele acha que estou quebrada porque não estalo os dedos e me torno a esposa perfeita. O homem ficou em silêncio por um longo momento, ainda me observando com aquela intensidade perturbadora. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais suave, mas não menos imponente. Algumas lições são mais perigosas que outras, Isabela. Meu sangue gelou. Como você sabe meu nome? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se moveu um pouco. E eu vislumbrei o que parecia ser uma arma em um coldre sob seu casaco. A mancha que se espalhava em sua camisa era definitivamente sangue. E pela maneira como ele se portava, o ferimento era sério. Você está ferido, eu disse. Meu treinamento médico superando meu medo. Você precisa ir para um hospital. 100 hospitais, mas você está sangrando. Isso parece... Eu disse 100 hospitais. A firmeza em sua voz não deixava espaço para discussão. Marcos, nos leve para casa. Senhor, não deveríamos deixar a senhora primeiro? Não. Seus olhos nunca deixaram os meus. Acho que a senhora Parker e eu temos mais a discutir. O fato de ele saber meu nome de casada enviou um novo terror correndo por minhas veias. Este não foi um encontro aleatório. Este homem, quem quer que fosse, estava me esperando. Ou pelo menos esperando alguém como eu. Por favor, eu sussurrei. Não sei do que se trata, mas não fiz nada de errado. Sou apenas uma enfermeira. Eu salvo a vida de crianças. É tudo o que eu faço. A vida de crianças. Ele repetiu as palavras pensativamente, como se significassem algo específico para ele. Trabalho nobre. Ingrato, imagino. Às vezes, seu marido não valoriza sua vocação. Não foi uma pergunta. E eu me vi concordando mesmo assim. David acha que eu deveria pedir demissão, encontrar algo que pague melhor, começar uma família em vez de cuidar dos filhos dos outros. David Parker. Novamente, aquele conhecimento perigoso. Dívidas de jogo. Dinheiro emprestado de pessoas que não perdoam facilmente. Minha boca secou. Como você poderia saber disso? Ele sorriu então. E não era nada parecido com bondade. Eu faço questão de saber tudo sobre as pessoas que entram no meu mundo, Sra. Parker. E quer você perceba ou não, você acabou de entrar no meu. O carro entrou em uma estrada particular ladeada por portões de ferro e câmeras de segurança. Através das janelas manchadas de chuva, eu podia ver o contorno de uma casa enorme, erguendo-se de jardins bem cuidados como algo de um romance gótico. Onde estamos indo? Para um lugar seguro, ele disse. Um lugar onde podemos continuar esta conversa sem interrupção. Eu preciso ir para casa. David ficará preocupado. Outro sorriso. Este ainda mais predatório que o último. Duvido muito disso. Mas não se preocupe, Isabela. Você está sob minha proteção agora. O carro parou em uma entrada circular, e eu percebi com uma certeza profunda que qualquer vida que eu tive antes deste momento havia acabado. A mulher que entrou neste carro já tinha partido, dissolvida na tempestade como chuva no concreto.
Tudo o que restava era descobrir quem eu estava destinado a me tornar. O interior da mansão era um testemunho de riqueza além da minha compreensão. Enquanto Marcos me conduzia por um hall de entrada que poderia abrigar meu apartamento inteiro, eu me peguei admirando pinturas renascentistas. Elas pareciam autênticas o suficiente para pertencer a museus. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre pisos de mármore tão polidos que refletiam como espelhos. E orquídeas frescas arranjadas em vasos Ming perfumavam o ar com uma elegância que eu só havia imaginado. Meu pijama cirúrgico encharcado pingava no chão impecável, deixando um rastro de evidências da tempestade da qual eu mal havia escapado. Tudo neste lugar sussurrava poder, controle e dinheiro. Tanto dinheiro que parecia quase obsceno, comparado aos quartos apertados de hospital onde eu passava meus dias, lutando para salvar vidas com equipamentos ultrapassados. Isabela, por favor, sente-se. A voz do homem veio de trás de mim. Eu me virei para vê-lo se movendo lenta, mas deliberadamente em direção a uma cadeira ornamentada, perto de uma lareira que poderia assar um porco inteiro. Com a iluminação melhor, pude ver o quão pálido ele havia se tornado, embora sua compostura permanecesse inabalável. Você precisa de atendimento médico, eu disse. Meus instintos profissionais se ativaram apesar das circunstâncias surreais. Esse ferimento ainda está sangrando. Estou ciente. Ele se acomodou na cadeira com uma graça praticada que não conseguia esconder seu desconforto. Mas primeiro, precisamos resolver sua situação. Minha situação é que estou encharcada na casa de um estranho. Envolvi meus braços em volta de mim mesma, de repente consciente de quão inadequada era minha presença aqui. Eu deveria chamar um táxi. Com que celular? Seus olhos pálidos continham um toque de diversão. E eu dificilmente sou mais um estranho. Permita-me me apresentar adequadamente. Lorenzo Valente. O nome não significava nada para mim, mas a maneira como ele o disse sugeria que deveria. Havia peso por trás daquelas sílabas, uma história de reverência e medo que eu não conseguia começar a entender. Senhor Valente, agradeço por me ajudar a escapar daquela tempestade, mas eu realmente preciso ir para casa. Para David? A pergunta carregava mais conhecimento do que eu me sentia confortável. O homem que te abandonou em uma garagem durante a pior tempestade da estação. O calor ruborizou minhas bochechas. Meu casamento não é perfeito, mas isso não lhe dá o direito de... Rosa, ele chamou, e quase imediatamente uma mulher apareceu na porta. Ela tinha talvez 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos que não perdiam nada. Suas roupas eram simples, mas caras. E ela se portava com a autoridade silenciosa de alguém que administrava esta casa com eficiência absoluta. Sim, senhor Valente. Por favor, prepare a suíte azul para a senhora Parker. Ela ficará conosco esta noite. Eu não vou. Levantei-me abruptamente, a água ainda pingando do meu cabelo. Não sei que tipo de homem você é, mas não vou passar a noite na casa de um estranho. Rosa olhou entre nós com discrição praticada, esperando por uma direção. Lorenzo me estudou com aqueles olhos inquietantes, e eu tive a nítida sensação de que ele estava catalogando cada microexpressão em meu rosto. Que tipo de homem você acha que eu sou, Isabela? A pergunta estava carregada de implicações que eu não queria explorar. Acho que você é o tipo de homem que sabe demais sobre pessoas que acabou de conhecer. Justo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, me fazendo ficar tensa até perceber que ele estava apenas pegando um celular. E começou a digitar com eficiência rápida. Seu nome completo é Isabella Marie Parker, nascida Richardson. Você tem 28 anos, nascida em Portland, Oregon. Seus pais morreram em um incêndio quando você tinha 19 anos, deixando-a com uma dívida médica substancial que você ainda está pagando. Meu sangue gelou. Como você poderia saber disso? Você se formou com louvor pela Universidade de Ciências da Saúde de Oregon, com um bacharelado em enfermagem. Especializada em cuidados pediátricos porque queria proteger as crianças da maneira que ninguém te protegeu. Depois que seu pai foi embora quando você tinha 7 anos. Pare! Minha voz saiu como um sussurro. Você se casou com David Parker há 3 anos. Ele trabalha na construção civil quando consegue emprego fixo. Mas ele tem um problema com jogos de azar que piorou progressivamente. Atualmente, ele deve aproximadamente $47 mil a vários agenciadores e agiotas. O quarto pareceu girar ao meu redor.
Isso é impossível. David não joga tanto assim. Será que não? Lorenzo deixou o celular de lado e me fixou com aqueles olhos penetrantes. Quando foi a última vez que você viu sua conta bancária conjunta, Isabela? Abri a boca para responder e então percebi que não conseguia. David cuidava de todas as nossas finanças. Dizia que era mais fácil assim, que eu já tinha estresse suficiente no trabalho sem me preocupar com contas e orçamentos. Eu confiei nele porque confiar nele era mais fácil do que confrontar a possibilidade de que eu havia me casado com outro homem que me abandonaria quando as coisas ficassem difíceis. Você me investigou. As palavras saíram acusatórias, mas por baixo da raiva havia um medo profundo. Por quê? Eu investigo todos que entram no meu mundo. A expressão de Lorenzo permaneceu neutra, mas havia algo quase gentil em seu tom. E quer você perceba ou não, você entrou no meu mundo no momento em que entrou naquele carro. Eu cometi um erro. Pensei que você era meu motorista de Uber. Não existem erros no meu ramo de trabalho, apenas oportunidades e consequências. Ele gesticulou para Rosa, que permaneceu em silêncio durante toda essa troca. A suíte azul, por favor, e peça a Marcos para trazer os pertences da senhora Parker do carro. Eu não tenho pertences, protestei. Apenas minha bolsa e a mala no banco de trás. A que você trouxe do hospital, meu kit médico. Em todo o caos, eu havia esquecido que ainda estava carregando meus suprimentos. Algumas enfermeiras deixavam seus kits no trabalho. Mas eu aprendi a manter itens essenciais comigo depois de muitas emergências onde segundos importavam. Você realmente precisa de atendimento médico, eu disse, olhando para a mancha que se espalhava em sua camisa. Deixe-me ajudá-lo. Por quê? A pergunta parecia genuinamente curiosa. Você não me conhece. Pelo que você sabe, eu poderia ser perigoso. Você é? Um fantasma de sorriso brincou nos cantos de sua boca. Muito. Então por que me ajudar? Por que não me deixar em algum lugar e continuar com o que quer que estivesse fazendo? Por que Isabella Parker? Ele disse, levantando-se de sua cadeira com deliberação cuidadosa. As dívidas do seu marido fizeram de você uma pessoa de interesse para pessoas muito implacáveis. Quer você saiba ou não, você já está em perigo. As palavras me atingiram como um golpe físico. Que tipo de perigo? O tipo que não pede educadamente o pagamento. Lorenzo se aproximou e eu pude sentir o cheiro de seu perfume. Algo caro e masculino que fez meu pulso acelerar de maneiras que eu não queria examinar. O tipo que usa membros da família para incentivar o pagamento rápido. Você está tentando me assustar. Estou tentando salvar sua vida. Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. Seu marido pegou dinheiro emprestado de pessoas que consideram quebrar joelhos um método de cobrança razoável. Você acha que eles não usarão uma enfermeira bonita para motivá-lo? Minhas pernas de repente ficaram fracas. Afundei de volta na cadeira, a mente girando com implicações que eu tinha sido ingênua demais para considerar. Todas aquelas noites em que David dizia estar trabalhando em turnos extras. Todas aquelas ligações misteriosas que ele atendia no outro quarto. Todas as vezes que ele foi evasivo sobre dinheiro, sobre contas, sobre por que nunca conseguíamos progredir. Apesar de nós dois trabalharmos em tempo integral. Quanto ele realmente deve? Eu perguntei. Mais do que ele pode pagar. A expressão de Lorenzo era quase simpática. Mais do que ele jamais será capaz de pagar sem ajuda. E você está se oferecendo para ajudar? Tinha que haver uma pegadinha. Homens como Lorenzo Valente não ajudavam as pessoas por bondade. Estou te oferecendo proteção. Ele estendeu a mão para mim. Venha, vamos cuidar deste ferimento e depois podemos discutir os termos. Termos? Eu encarei sua mão estendida, sabendo que pegá-la mudaria tudo. Proteção não é de graça, Isabela. Mas eu prometo a você, o preço que estou pedindo é muito mais razoável do que o que os credores de David exigirão. Olhei para aqueles olhos pálidos e vi algo que me assustou mais do que qualquer ameaça. Preocupação genuína. Este homem, este estranho que sabia detalhes íntimos sobre minha vida, parecia realmente se importar com o que aconteceria comigo. Contra todos os instintos que gritavam para eu correr, coloquei minha mão na dele. Seus dedos se fecharam em volta dos meus com uma gentileza surpreendente. Rosa irá te mostrar seu quarto depois que terminarmos. Você está segura aqui. Segura? A palavra soou estranha na minha língua. Um conceito que eu havia esquecido que existia.
em algum lugar entre o abandono do meu pai e o desespero crescente de David. Pela primeira vez em anos, eu quase acreditei que poderia ser verdade. A suíte azul que Rosa havia preparado para mim era maior do que o apartamento que David e eu compartilhávamos. Lençóis de algodão egípcio cobriam uma cama king size que poderia acomodar 4 pessoas confortavelmente, enquanto janelas do chão ao teto davam para jardins que permaneciam belos mesmo sob o rigor do inverno. Um banheiro de mármore continha amenidades que eu só tinha visto em revistas de hotéis de luxo, e um closet continha roupas exatamente do meu tamanho. Eu estava diante daquelas roupas agora, tocando em tecidos que custavam mais do que eu ganhava em um mês. Blusas de seda, suéteres de cachemira, jeans de grife que nunca tinham visto o interior de uma loja de descontos. Tudo se encaixava perfeitamente, como se Lorenzo de alguma forma soubesse minhas medidas até o último centímetro. A percepção me causou outro arrepio. Há quanto tempo ele estava me observando? O quanto ele sabia sobre minhas rotinas diárias, minhas preferências, minha vida com David? Eu passei 2 horas tratando o ferimento de Lorenzo depois que concordei em ficar. A bala havia atravessado sua lateral, errando órgãos vitais por meros centímetros. Enquanto eu limpava e suturava o ferimento, ele permaneceu perfeitamente imóvel, observando meu rosto com aqueles olhos pálidos e inquietantes. Sua tolerância à dor era desumana. A maioria das pessoas estaria se contorcendo, ou pelo menos segurando algo para se apoiar. Mas Lorenzo simplesmente me observou trabalhar, como se eu estivesse prestando cuidados médicos de rotina, em vez de uma cirurgia de campo em sua sala de estar. Você tem mãos firmes, ele disse quando terminei o último ponto. Eu trabalho com crianças. Mãos firmes são um requisito. E ainda assim você está tremendo. Eu estava. Não pelo procedimento médico. Eu poderia suturar feridas dormindo. Mas pela crescente consciência de que Lorenzo Valente era diferente de qualquer homem que eu já havia encontrado. Havia algo predatório em sua quietude. Algo perigoso na maneira como ele parecia antecipar cada movimento meu. Agora, vestida com roupas emprestadas que pareciam ter sido feitas sob medida para meu corpo. Tentei processar a conversa que tivemos depois. Lorenzo havia explicado em termos clínicos e aterrorizantes exatamente quão profundas eram as dívidas de jogo de David. Não apenas os 47 mil dólares que ele mencionou, mas empréstimos adicionais de fontes progressivamente mais perigosas. Homens que não aceitavam planos de pagamento ou histórias tristes sobre crianças doentes e contas médicas. Seu marido deve dinheiro a Viktor Petrov, Lorenzo disse, acomodando-se em sua cadeira enquanto eu limpava meus instrumentos. Você conhece esse nome? Eu balancei a cabeça, embora algo sobre ele me arrepiasse. Petrov comanda os interesses russos nesta cidade. Ao contrário de organizações mais tradicionais, seu pessoal não acredita em escalada gradual. Eles preferem dar exemplos que desencorajem problemas futuros. Que tipo de exemplos? O tipo que deixa viúvas e órfãos. A lembrança fez minhas mãos tremerem agora, enquanto eu selecionava um suéter cor de creme do armário. Tudo sobre esta situação gritava perigo. No entanto, eu me sentia mais segura aqui do que em meses em casa. Quando eu parei de me sentir segura em meu próprio casamento? Quando o comportamento cada vez mais errático de David se tornou meu novo normal? Meu celular, que Lorenzo havia fornecido um substituto depois que o meu morreu, vibrou com uma chamada. O número de David piscou na tela e meu estômago se contraiu com a ansiedade familiar. Alô? Onde diabos você está? Sua voz era afiada com pânico e raiva. Eu cheguei em casa e você não estava daqui. Seu celular estava indo direto para a caixa postal. Meu celular descarregou. Eu... eu estou em um lugar seguro esta noite. Seguro? O que isso quer dizer? Seguro de quê? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para expressar. Como eu poderia dizer a ele que sabia sobre suas dívidas, sobre as pessoas de quem ele pegou emprestado, sobre o fato de que minha vida poderia estar em perigo por causa de suas escolhas? Seguro de você, eu disse em vez disso, de discussões sobre filhos e prioridades, e porque eu nunca sou suficiente do jeito que sou. Isabela, volte para casa. Podemos conversar sobre isso, podemos? Ou você vai apenas me dizer de novo que meu trabalho não importa, que salvar a vida de crianças é menos importante do que fazer bebês. Houve uma longa pausa.
Quando David falou novamente, sua voz adquiriu uma qualidade suplicante que eu aprendi a reconhecer como desespero. Eu recebi uma nova oferta de emprego hoje. Bom dinheiro. Poderíamos ter filhos, comprar uma casa. Que tipo de trabalho paga tão bem sem experiência ou educação? Outra pausa, mais longa desta vez. É legítimo, Isabela. Eu prometo. Assim como seu jogo é legítimo. Assim como aquelas ligações que você atende no outro quarto são legítimas. Eu não sei do que você está falando. A mentira veio tão facilmente. Eu me perguntei quantas outras ele me contou ao longo dos anos. Quantas vezes eu aceitei suas explicações sem questionar. Porque acreditar nele era mais fácil do que confrontar a verdade. Eu não aguento mais isso, David. Não posso fingir que está tudo bem quando não está. Onde você está? Eu vou te buscar. Não. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Eu preciso de tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Somos casados, Isabela. Você não pode simplesmente desaparecer. Você me deixou em uma garagem durante uma tempestade. Se alguém desapareceu primeiro, foi você. Eu encerrei a chamada antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam de adrenalina. E algo que poderia ser alívio. Pela primeira vez em anos, eu enfrentei David sem me desculpar ou recuar. Uma batida suave na minha porta interrompeu meus pensamentos. Entre. Lorenzo entrou, movendo-se com mais facilidade agora que seu ferimento havia sido tratado adequadamente. Ele havia trocado de roupa. Usava jeans escuros e um suéter preto que enfatizava a largura de seus ombros e a força magra de sua estrutura. Com melhor iluminação, pude ver que ele era mais jovem do que eu pensava inicialmente. Talvez 35 anos, com o tipo de beleza masculina que pertencia a esculturas renascentistas. Como você está se sentindo? Eu perguntei, notando a melhora na cor de suas bochechas. Melhor, obrigado. Seus olhos observaram minha aparência, demorando-se na maneira como as roupas emprestadas se ajustavam à minha figura. As roupas lhe caem bem. Como você sabia meu tamanho? Eu tenho um excelente julgamento quando se trata de medidas. Havia algo quase brincalhão em seu tom, embora sua expressão permanecesse séria. Seu marido ligou. Não foi uma pergunta, e eu não me dei ao trabalho de fingir o contrário. Ele quer que eu volte para casa, e eu disse a ele que precisava de tempo para pensar. Lorenzo se aproximou e eu senti o cheiro de seu perfume novamente. Cedro e couro com tons de algo mais escuro, mais perigoso. Sobre o que você está pensando? Se meu casamento acabou antes desta noite? Ou se eu finalmente admiti isso para mim mesma? O casamento deve ser uma parceria, ele disse em voz baixa. Proteção, lealdade, fardos compartilhados. Não abandono quando as coisas se tornam difíceis. Falando por experiência própria. Algo brilhou em seus olhos pálidos. Dor, talvez, ou arrependimento. Meus pais foram casados por 30 anos antes de morrerem. Mesmo quando os negócios do meu pai colocaram a família em risco, eles enfrentaram juntos. É assim que o amor se parece, Isabela. Não o que você tem com David. Os negócios do seu pai. Eu estudei seu rosto, notando a maneira cuidadosa como ele formulou a frase. Que tipo de negócio? O tipo que exige planejamento cuidadoso e lealdade absoluta. A expressão de Lorenzo tornou-se distante. Eles foram mortos quando eu tinha 15 anos. Uma bomba em um carro destinada ao meu pai, mas eles estavam juntos naquela noite. Sempre juntos. A dor em sua voz era crua, desprotegida de uma forma que apertou meu peito com simpatia. Sinto muito. Eu construí tudo o que tenho agora do nada. Cada dólar, cada aliança, cada momento de segurança que criei veio de entender que a família é a única coisa que importa neste mundo. E é isso que você faz. Você constrói segurança. Seu sorriso era afiado como uma lâmina. Eu construo impérios, Isabela. A segurança é apenas um efeito colateral. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, me senti atraída pela confiança em sua voz, a certeza absoluta de que ele poderia proteger o que lhe pertencia. Quando alguém já me fez sentir como se eu pertencesse a algo que valesse a pena proteger. Os portões estão trancados, eu disse, testando os limites da minha situação. Para sua proteção, eu sou uma prisioneira? Você é uma convidada que está em perigo. Há uma diferença. Lorenzo se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Mas não vou mentir para você, Isabela. Sair agora seria extremamente imprudente. A admissão fez o calor se acumular no meu ventre.
Não medo, mas algo muito mais perigoso. Este homem que sabia demais sobre minha vida, que comandava lealdade e inspirava terror, estava me oferecendo algo que David nunca ofereceu. Proteção honesta, sem condições ou expectativas. O que acontece amanhã? Eu perguntei. Amanhã discutiremos seu futuro. Esta noite você descansa em segurança pela primeira vez em meses. Ele estava certo. Eu não conseguia me lembrar da última vez que adormeci sem me preocupar com dinheiro. Com o humor de David, com a possibilidade de acordar para outra crise que eu teria que resolver sozinha. Obrigada, eu sussurrei. Lorenzo estendeu a mão e tocou meu rosto, seu polegar traçando a linha da minha bochecha com uma gentileza inesperada. Durma bem, Isabela. Amanhã, tudo muda. A fotografia chegou às 7 da manhã. Deslizada por baixo da minha porta enquanto eu ainda estava enrolada em lençóis de algodão egípcio que cheiravam levemente a lavanda. Eu havia dormido melhor do que em meses, envolta em um luxo e segurança que eu havia esquecido que poderiam existir. A imagem quebrou essa paz como vidro contra pedra. O rosto de David me encarava da superfície brilhante. Mas este não era o homem com quem eu me casei há 3 anos. Este David estava machucado e ensanguentado. Fita adesiva cobrindo sua boca. O terror brilhando em seus olhos. Alguém havia escrito na parte inferior em tinta vermelha: troque a enfermeira pelo marido. 1 hora ou ele morre lentamente. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a foto cair. Isso não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como eu. Eu era uma enfermeira pediátrica que salvava a vida de crianças e voltava para um apartamento modesto. Eu não era alguém que recebia pedidos de resgate escritos no que parecia suspeitamente com sangue. Mas a evidência era inegável. David estava nas mãos de pessoas que viviam da violência. E de alguma forma eu me tornei uma moeda de troca em um jogo que eu não entendia. Vesti as primeiras roupas que encontrei, o jeans e o suéter de ontem, e corri pelos corredores da mansão. Meus pés descalços, silenciosos nos pisos de mármore. Eu havia memorizado o caminho para o escritório de Lorenzo na noite anterior, guardando cada curva caso precisasse escapar. Agora eu estava correndo em direção ao perigo, em vez de fugir dele. A porta do escritório já estava aberta quando cheguei, ofegante e segurando a fotografia como uma tábua de salvação. Lorenzo estava atrás de sua enorme mesa, falando em italiano rápido com Marcos e outros 2 homens que eu não reconheci. Todos os 4 se viraram quando eu invadi a sala. Eles pegaram o David, eu disse sem preâmbulos, mostrando a foto. Alguém pegou meu marido. A expressão de Lorenzo não mudou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos pálidos. Ele gesticulou para os outros homens saírem, depois contornou a mesa para pegar a fotografia de minhas mãos trêmulas. Viktor Petrov, ele disse depois de estudar a imagem por um momento. Este é o trabalho dele. O russo de quem você me falou. Minha voz soou oca, distante. Aquele a quem David deve dinheiro, entre outros. Sim. Lorenzo deixou a foto de lado e me fixou com seu olhar penetrante. Quando isso chegou? Agora mesmo. Estava debaixo da minha porta. Envolvi meus braços em volta de mim mesma. De repente, com frio, apesar do calor da sala. Eles querem me trocar por ele. 1 hora. Isso não vai acontecer. A certeza em sua voz deveria ter sido reconfortante, mas apenas amplificou meu pânico. Você não entende. Se eu não for, eles vão matá-lo. Se você for, eles matarão os 2. Lorenzo se aproximou, sua presença de alguma forma ameaçadora e tranquilizadora. Isso não é mais sobre o dinheiro, Isabela. É sobre enviar uma mensagem. Que tipo de mensagem? Que ninguém pega o que me pertence sem consequências. O pronome possessivo me atingiu como um golpe físico. Eu não pertenço a você. Não pertence? Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. Você está vestindo minhas roupas, dormindo na minha casa, sob minha proteção. Você viu minhas vulnerabilidades, tocou meu sangue. No meu mundo, isso cria laços que não se quebram facilmente. Eu sou casada com outro homem. Um homem que jogou fora seu futuro e colocou sua vida em perigo. Lorenzo estendeu a mão e tocou meu rosto, seu polegar traçando a linha da minha mandíbula. Um homem que te deixou em uma tempestade porque você não lhe daria filhos para os quais não estava pronta. O toque gentil fez meu pulso acelerar de maneiras que eu não queria examinar. Isso estava errado. Eu era casada, assustada, presa entre 2 homens perigosos que pareciam pensar que tinham direitos sobre minha vida.
No entanto, algo sobre a proximidade de Lorenzo tornava o pensamento racional quase impossível. Temos que ajudar o David, insisti. O que quer que você pense dele? Ele não merece morrer por causa de dívidas de jogo. E o que você merece, Isabela? A mão de Lorenzo moveu-se para segurar a parte de trás do meu pescoço, seus dedos se enroscando em meu cabelo. Quando você vai poder escolher sua própria vida, em vez de limpar os erros dos outros? A pergunta cortou mais fundo do que eu esperava. Quando eu parei de fazer escolhas por mim mesma? Quando toda a minha existência se tornou sobre gerenciar os problemas de David, trabalhando em turnos extras para cobrir suas perdas, fingindo que nosso casamento não estava me sufocando lentamente? Eu fiz uma escolha quando disse meus votos de casamento. Votos a um homem que quebra todas as promessas que faz. Lorenzo se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse ver os reflexos prateados em seus olhos pálidos. Votos a alguém que trocaria sua segurança pela própria conveniência. Você não o conhece como eu conheço. Eu sei que ele nunca te olhou do jeito que estou te olhando agora. As palavras pairaram entre nós, pesadas com implicações que eu não estava pronta para enfrentar. Lorenzo estava certo. David nunca me olhou como se eu fosse preciosa, insubstituível, digna de proteção a qualquer custo. Mesmo em nossos primeiros dias, sua atenção parecia casual, distraída, como se eu fosse um acessório agradável para sua vida real, em vez do centro dela. Mas este homem, este estranho perigoso que comandava impérios e inspirava medo, olhava para mim como se eu fosse a coisa mais importante em seu mundo. Os russos não vão negociar, Lorenzo continuou, sua voz suave, mas implacável. Esta fotografia é teatro. Eles já decidiram o destino de David. Então temos que tentar outra coisa. O desespero fez minha voz falhar. Tem que haver outro jeito. Existe. Seu polegar traçou meu lábio inferior, e eu senti o calor se acumular no meu ventre, apesar da gravidade da nossa situação. Mas isso exige que você confie em mim completamente. O que você está pedindo? Deixe-me lidar com Viktor Petrov. Deixe-me proteger o que é meu. E David enfrentará as consequências de suas escolhas. A expressão de Lorenzo endureceu, assim como todos os outros que pensaram que poderiam tirar de mim sem pagar o preço. Antes que eu pudesse responder, o som de tiros irrompeu de algum lugar da casa. Não o estalo agudo de pistolas, mas o estacato rápido de armas automáticas. Lorenzo imediatamente me empurrou para trás de sua mesa, sua própria arma aparecendo em sua mão com velocidade praticada. Fique abaixada, ele ordenou, movendo-se em direção à janela com graça fluida, apesar de seu ferimento recente. Mais tiros, mais perto agora. Gritos em vários idiomas. O som de vidro quebrando de algum lugar abaixo de nós. Eles estão aqui, Lorenzo disse sombriamente. Victor decidiu não esperar por sua resposta. O que fazemos? Nós sobrevivemos. Ele já estava se movendo em direção a um painel de parede que eu não havia notado antes. Ele deslizou para o lado para revelar uma passagem secreta. Há um quarto seguro atrás da adega. Marcos irá. A porta do escritório explodiu para dentro. A madeira se estilhaçando enquanto homens armados em equipamento tático inundavam a abertura. Lorenzo girou e atirou 2 vezes, derrubando os 2 primeiros invasores antes de mergulhar atrás de uma cadeira de couro para se proteger. Eu me pressionei contra o chão atrás da mesa, o coração martelando tão forte que pensei que poderia explodir. Este não era o meu mundo. Eu salvava a vida de crianças em quartos de hospital estéreis, não em tiroteios em mansões. O cheiro de pólvora e sangue encheu o ar, misturado com gritos em russo e italiano. Isabela. A voz de Lorenzo se sobressaiu ao caos. A passagem agora. Comecei a rastejar em direção à porta escondida, mantendo-me baixa enquanto as balas estilhaçavam obras de arte inestimáveis. E se cravavam em paredes que provavelmente estavam de pé há gerações. O som era ensurdecedor, avassalador, como estar presa dentro de uma tempestade feita de violência. Uma mão agarrou meu tornozelo, me puxando para trás. Eu gritei e chutei, conectando com algo macio que fez meu agressor grunhir de dor. Rolando, me vi cara a cara com um homem que parecia todo estereótipo de músculo russo. Loiro, com cicatrizes e olhos azuis frios que não continham calor ou misericórdia. Linda enfermeirinha, ele disse em inglês com sotaque. Victor tem planos para você. Eu arranhei seu rosto,
minhas unhas encontrando apoio em sua bochecha e tirando sangue. Ele praguejou e levantou a mão para me bater. O tiro foi ensurdecedoramente alto. A cabeça do russo estalou para trás e ele caiu no chão ao meu lado, seu sangue espirrando no tapete persa. Lorenzo estava sobre nós, a fumaça ainda subindo do cano de sua arma. Seus olhos pálidos ardendo com uma fúria que o fazia parecer menos um homem e mais um anjo vingador. Ninguém toca no que me pertence, ele disse, estendendo a mão para mim. Eu a peguei sem hesitar, deixando-o me levantar. Naquele momento, com a morte nos cercando e a violência pintando o ar de vermelho, percebi algo que deveria ter me aterrorizado. Eu queria pertencer a Lorenzo Valente mais do que queria respirar. Venha, ele disse, me guiando em direção à passagem secreta. Temos trabalho a fazer. Enquanto desaparecíamos na escuridão atrás da parede, deixando os sons da batalha para trás, entendi que o que quer que acontecesse a seguir determinaria não apenas se eu viveria ou morreria, mas quem eu me tornaria se sobrevivesse. A mulher que entrou naquela passagem não era a mesma que entrou no carro de Lorenzo há menos de 24 horas. Aquela Isabella Parker tinha sido uma vítima. Uma mulher que aceitava abandono e traição como o preço do amor. Esta Isabella era outra pessoa inteiramente. Alguém por quem talvez valesse a pena lutar, afinal. O quarto seguro sob a mansão de Lorenzo era uma maravilha da engenharia paranoica. Paredes reforçadas com aço, suprimento de ar independente, comida e água suficientes para 2 semanas. E equipamentos de comunicação que poderiam alcançar qualquer lugar do mundo. Eu sentei em silêncio atordoado em um sofá de couro que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Observando Lorenzo coordenar sua resposta ao ataque através de telefones criptografados e monitores de vídeo. David estava vivo. As câmeras por toda a propriedade haviam capturado os homens de Viktor Petrov, arrastando-o de uma van preta antes do tiroteio começar. Ele estava espancado e aterrorizado, mas respirando. Essa deveria ter sido minha única preocupação. Em vez disso, me vi fixada no homem que andava pelo pequeno espaço como um predador enjaulado. Seus movimentos fluidos, apesar das bandagens que eu havia enrolado em seu torso apenas algumas horas antes. Há quanto tempo você está planejando isso? Eu perguntei, quando ele finalmente encerrou sua última ligação. Lorenzo parou no meio do passo, seus olhos pálidos fixos em mim com aquela intensidade inquietante que eu estava começando a reconhecer. Planejando o quê? As dívidas de David. Os russos. Eu acabar no seu carro. Eu me levantei. Uma raiva súbita superando meu medo. Nada disso é coincidência, é? Você acha que eu orquestrei o vício em jogos do seu marido? Havia uma curiosidade genuína em sua voz, como se minha acusação o intrigasse em vez de ofendê-lo. Acho que você é o tipo de homem que manipula situações para conseguir o que quer. Cruzei os braços, tentando projetar uma confiança que não sentia. E por alguma razão você me queria. Muito perspicaz. Lorenzo deixou o celular de lado e me deu toda a sua atenção. Você está certa, claro, embora não da maneira que imagina. Então me explique. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se catalogasse cada microexpressão. Quando ele falou, sua voz carregava um peso que eu não tinha ouvido antes, algo que poderia ter sido arrependimento. Eu venho observando David Parker há 6 meses, não por causa de suas dívidas, mas por causa de sua conexão com você. Lorenzo se aproximou e eu lutei contra o impulso de recuar. Seu marido não estava apenas jogando Isabella, ele estava lavando o dinheiro para Viktor Petrov. As palavras me atingiram como um golpe físico. Isso é impossível, é mesmo? Todos aqueles trabalhos de construção que pagavam em dinheiro, as ligações misteriosas. O súbito influxo de dinheiro seguido por perdas devastadoras. A expressão de Lorenzo era quase simpática. David estava limpando fundos russos através de uma rede de negócios legítimos. As dívidas de jogo eram apenas uma cobertura para o que ele realmente estava fazendo. Minhas pernas de repente ficaram fracas. Afundei de volta no sofá, a mente girando com implicações que eu tinha sido ingênua demais para ver. Ele estava trabalhando para eles, entre outros. David é o que chamamos de um idiota útil. Alguém que faz trabalho criminoso sem entender o quadro geral. Lorenzo sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Mas idiotas úteis se tornam um problema quando começam a fazer perguntas ou a ficar gananciosos. Então Victor decidiu eliminá-lo.
Victor decidiu usá-lo como isca. O verdadeiro valor de David não eram suas habilidades de lavagem de dinheiro. Era seu acesso a você. Eu encarei Lorenzo, sentindo as peças de um quebra-cabeça se encaixando com uma clareza doentia. Eu? Por que alguém iria querer acesso a mim? Porque você trabalha no Hospital Infantil Santa Maria. Porque você tem acesso a prontuários médicos, informações de pacientes, cronogramas cirúrgicos. A voz de Lorenzo baixou para pouco mais que um sussurro. Porque vários filhos de meus associados recebem tratamento lá. E suas informações médicas seriam inestimáveis para meus inimigos. O escopo da conspiração me deixou sem fôlego. Você acha que eles queriam que eu espionasse os filhos do seu pessoal? Acho que eles queriam te usar como alavanca contra mim. Informações sobre quando certos pacientes estariam mais vulneráveis, quando a segurança seria mais leve. A mandíbula de Lorenzo se contraiu. Victor vem tentando encontrar fraquezas em minha organização há anos. Que maneira melhor do que através de profissionais médicos inocentes que nem perceberiam que estavam sendo usados? Mas eu nunca dei a ninguém informações sobre pacientes. Eu nunca faria isso. Eu sei. Sua voz suavizou inesperadamente. É por isso que eu intervi. Interveio como? Mas mesmo enquanto eu perguntava, eu estava começando a entender. Você manipulou as dívidas de David, garantiu que ele devesse mais do que poderia pagar. Eu incentivei suas fraquezas existentes. Sim, garanti que suas perdas no jogo aumentassem rápido o suficiente para que Victor tivesse que agir. Lorenzo não desviou o olhar do meu olhar acusador. Eu precisava que Victor revelasse sua mão antes que ele pudesse te recrutar adequadamente. A traição cortou mais fundo do que eu esperava. Não apenas as mentiras de David, mas a manipulação de Lorenzo. Você me usou como isca. Eu te usei como isca para te proteger. Sua mão se moveu em direção à minha, depois parou quando eu recuei. Se Victor tivesse se aproximado de você gradualmente, ganhado sua confiança, te convencido de que ajudá-lo salvaria seu casamento ou pagaria suas contas, você teria recusado? A resposta honesta me aterrorizou. 3 meses atrás, desesperada e exausta. Eu poderia ter sido vulnerável a exatamente esse tipo de manipulação. Você não sabe disso. Sei. Os olhos pálidos de Lorenzo pareciam ver através de mim. Você vem limpando as bagunças de David há 3 anos, trabalhando em turnos duplos para cobrir suas perdas, fingindo que seu casamento não estava te matando lentamente porque sair parecia mais difícil do que ficar. Cada palavra era um golpe cirúrgico contra as defesas que eu passei anos construindo. Isso não lhe dá o direito de manipular toda a minha vida. Não, ele concordou em voz baixa. Não dá. Mas me deu a responsabilidade de te proteger de pessoas que teriam te destruído sem pensar 2 vezes. Destruindo meu marido em vez disso, dando a você a chance de ver quem David realmente era antes que fosse tarde demais. Lorenzo se levantou e foi para um dos monitores, onde imagens granuladas de segurança mostravam os homens de Victor se posicionando ao redor do perímetro da mansão. A questão agora é o que você quer fazer com esse conhecimento. Eu encarei suas costas, emoções em guerra dentro de mim, como tempestades concorrentes. Raiva de sua manipulação, medo pela segurança de David, e por baixo de tudo, uma terrível gratidão por alguém finalmente ter me contado a verdade sobre meu casamento. Quais são minhas opções? Você pode continuar fingindo que David vale a pena ser salvo, voltar para casa, limpar essa bagunça, passar o resto da sua vida se perguntando quando a próxima crise vai acontecer. Lorenzo se virou para me encarar, e eu vi algo vulnerável em sua expressão. Ou você pode aceitar que algumas situações não podem ser consertadas, apenas escapadas. E se eu escolher escapar, o que acontece? Então você fica aqui sob minha proteção, e nós descobrimos como construir algo melhor do que o que você está deixando para trás. A oferta pairou entre nós como uma ponte sobre águas perigosas. Atravessá-la significaria abandonar tudo o que eu pensei que queria. Tudo o que tentei construir com David, mas ficar deste lado significava voltar para uma vida que estava me sufocando lentamente por anos. Preciso saber que David está seguro primeiro, eu disse finalmente. Lorenzo assentiu como se não esperasse nada menos. Nós vamos trazê-lo de volta. Mas Isabela, ele fez uma pausa, procurando as palavras. Não confunda resgate com reconciliação. Algumas pontes queimam completamente,
e tentar reconstruí-las só leva a mais destruição. O som de tiros vindo de cima havia parado, substituído pelo murmúrio baixo de vozes e passos. Os homens de Lorenzo retomando o controle da situação. Em breve teríamos que deixar este santuário subterrâneo e enfrentar o que viesse a seguir. Pensei em David, aterrorizado e espancado nas mãos de Victor. Pensei em 3 anos de casamento construídos sobre mentiras e manipulação. Pensei na mulher que entrou no carro de Lorenzo há 2 dias. E na mulher que eu estava me tornando nesta sala reforçada com aço sob uma mansão. De um homem que colecionava impérios como outras pessoas colecionavam arte. Quando isso acabar, eu disse em voz baixa: eu quero a verdade. Toda ela. Chega de manipulação. Chega de proteção através do engano. E se a verdade for mais feia que as mentiras? Eu encontrei seus olhos pálidos sem vacilar. Então, pelo menos, saberei o que estou escolhendo. Lorenzo sorriu. Então, a primeira expressão genuinamente calorosa que eu vi nele. Nesse caso, Isabella Parker, acho que você vai ser muito perigosa. O equipamento de comunicação zumbiu com uma mensagem recebida. Lorenzo verificou a tela e sua expressão endureceu de volta para a máscara de violência controlada que eu estava aprendendo a reconhecer. O que é? Eu perguntei. Victor quer negociar. Ele está se oferecendo para trocar David por você. 1 hora, em terreno neutro. E acho que é hora de Victor Petrov aprender que ninguém pega o que me pertence. O sorriso de Lorenzo tornou-se predatório. Você está pronta para ver como as guerras terminam, Isabella? Apesar de tudo, o medo, a traição, a completa reviravolta de tudo que eu pensava saber sobre minha vida. Eu me vi concordando. Eu estava pronta. O armazém abandonado onde Victor escolheu se encontrar cheirava a ferrugem e decadência. Suas janelas quebradas deixavam entrar feixes de luz solar pálida de inverno, que iluminavam partículas de poeira flutuantes como estrelas moribundas. Eu estava atrás de um pilar de concreto, o coração martelando contra minhas costelas, enquanto observava os homens mais perigosos da cidade se posicionarem para a guerra. O plano de Lorenzo era insano. Em vez de negociar ou montar um resgate tradicional, ele decidiu usar a armadilha de Victor como uma oportunidade para acabar com o conflito deles permanentemente. David era a isca, Victor era o alvo, e de alguma forma eu me tornei a chave para destruir os dois. Lembre-se, Lorenzo disse enquanto dirigíamos por ruas industriais vazias em direção a este momento decisivo. Victor acredita que você é um peão inocente pego entre forças que não entende. Deixe-o continuar acreditando nisso até que seja tarde demais. Agora, observando Victor Petrov emergir das sombras com David tropeçando ao seu lado. Fita adesiva sobre a boca, mãos amarradas nas costas, olhos selvagens de terror. Eu me perguntei se eu era realmente tão inocente quanto todos presumiam. A mulher que entrou no carro de Lorenzo há 3 dias nunca teria concordado com este plano. Ela teria implorado por uma resolução pacífica, se oferecido em troca da segurança de seu marido. Teria escolhido o martírio em vez da violência. Mas aquela mulher morreu em algum lugar entre descobrir a traição de David e sentir o toque das mãos de Lorenzo. O que restou foi alguém mais duro, mais calculista. Alguém que entendia que a misericórdia era um luxo que ela não podia mais se permitir. Isabella Parker, Victor chamou, sua voz com sotaque ecoando pelas paredes do armazém. Saia, enfermeirinha, hora de buscar seu marido. Eu entrei no espaço aberto entre os pilares, com as mãos levantadas para mostrar que estava desarmada. Victor era exatamente o que eu esperava das descrições de Lorenzo. Alto, magro, com o tipo de beleza pálida que se tornava predatória sob escrutínio. Seu sorriso me lembrava o inverno. Bonito, mas mortal. Aí está ela, ele disse, gesticulando para seus homens se espalharem em um semicírculo frouxo. A mulher que vale tanto trabalho. Os olhos de David encontraram os meus por cima da fita que cobria sua boca. Eu vi alívio ali, esperança. A fé absoluta de que eu o salvaria da mesma forma que o salvei de tudo nos últimos 3 anos. O peso dessa expectativa deveria ter me esmagado. Em vez disso, senti apenas uma avaliação fria da situação. Deixe-o ir, eu disse, orgulhosa de que minha voz não tremeu. Você tem o que queria. Tenho. Victor se aproximou, arrastando David com ele. Eu queria a fraqueza de Lorenzo Valente. Em vez disso, me pergunto se você é mais perigosa do que valiosa.
Eu sou uma enfermeira pediátrica. O único perigo que represento é para as vacinas antitetânicas dos seus homens. Victor riu. Um som como vidro quebrando. Humor. Gosto disso em uma mulher. Diga-me, Isabela, o que você sabe sobre os arranjos de negócios do seu marido? Eu sei que ele é um viciado em jogos que toma decisões ruins. Mantive minha voz calma. Objetiva. Eu sei que ele pegou dinheiro emprestado que não podia pagar. E isso é tudo. O que mais haveria? Victor estudou meu rosto em busca de sinais de engano. Atrás dele, eu podia ver os homens de Lorenzo se movendo pelos níveis superiores do armazém, silenciosos como sombras. Marcos estava agachado atrás de um container de transporte virado, com o rifle apontado para a posição de Victor. Outros dois haviam flanqueado os russos pelo leste, esperando o sinal de Lorenzo. Seu marido estava lavando dinheiro para minha organização, Victor disse finalmente. Com bastante sucesso, até que seu problema com jogos o tornou pouco confiável. Deixei o choque registrar em meu rosto, arregalando os olhos e dando um pequeno passo para trás. Lavagem de dinheiro? David não sabe nada sobre esse tipo de negócio. Não sabe? Então como você explica os 47 mil dólares em dinheiro que encontramos escondidos em seu apartamento? Meu sangue realmente gelou com essa revelação. Havia dinheiro escondido em nossa casa, e eu nunca soube. Quantos outros segredos David guardou de mim? Quantas outras mentiras eu aceitei sem questionar? Eu... eu não sabia. Claro que não sabia. O sorriso de Victor se alargou. Lorenzo escolheu bem quando decidiu te reivindicar. Uma mulher que vê apenas o que quer ver, que não faz perguntas difíceis, que limpa bagunças sem reclamar. Perfeita para um homem em sua posição. Lorenzo não me reivindicou. Eu sou casada com David. Você é casada com um homem que te usou como garantia? Que vendeu informações sobre seu hospital para financiar suas dívidas? Victor gesticulou em direção a David, cuja expressão passou de esperançosa para envergonhada. Você sabia que seu marido forneceu os horários dos pacientes para os filhos de 3 associados de Lorenzo? Datas de cirurgia, períodos de recuperação, horários de visita. A traição me atingiu como um golpe físico. David não estava apenas lavando dinheiro. Ele estava trocando informações que poderiam ter matado crianças. Crianças que eu poderia estar tratando, segurando suas mãos enquanto enfrentavam cirurgias, confortando-as quando choravam por seus pais. Você está mentindo, eu sussurrei. Mas mesmo enquanto dizia, eu sabia que não estava. Pergunte a ele você mesma. Victor arrancou a fita da boca de David, fazendo-o gritar de dor. Isabela. A voz de David estava rouca, desesperada. Sinto muito. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eles disseram que só precisavam dos horários, informações inofensivas. Eu não sabia que eles planejavam machucar alguém. Você deu a eles informações médicas de crianças. Minha voz saiu plana, sem emoção. Eu tinha dívidas, dívidas sérias. Essas pessoas não aceitam planos de pagamento. Os olhos de David se encheram de lágrimas. Pensei que se os ajudasse com alguns detalhes menores, eles perdoariam o que eu devia. Detalhes menores. Repeti as palavras como se estivessem em uma língua estrangeira. Horários de cirurgia de crianças são detalhes menores. Nada aconteceu. Ninguém se machucou porque Lorenzo te impediu. As peças estavam se encaixando agora, criando uma imagem tão feia que eu mal conseguia compreendê-la. Ele descobriu o que você estava fazendo e garantiu que Victor não pudesse usar essa informação. O sorriso de Victor vacilou um pouco. Ele esperava que meu choque se transformasse em perdão, ou pelo menos em pena pelo meu marido. Em vez disso, eu estava olhando para David como se ele fosse algo tóxico que eu havia tocado acidentalmente. Isabela, por favor, David implorou. Eu te amo, sei que cometi erros, mas podemos consertar isso, podemos começar de novo. Começar de novo, eu ri, e o som ecoou estranhamente no armazém vazio. Você quer dizer como começamos de novo depois do jogo? Depois das mentiras sobre trabalhar até tarde, depois de me deixar em uma tempestade porque eu não te daria filhos que você poderia colocar em perigo? Eu nunca machucaria uma criança. Você já machucou. No momento em que vendeu as informações deles, você machucou todas as crianças daquele hospital. Dei um passo mais perto e David realmente recuou. Quanto te pagaram por cada cronograma de cirurgia, David? Qual é o preço de mercado para o período de recuperação de uma criança de 10 anos?
Victor estava assistindo a essa troca com crescente inquietação. Não era assim que os interrogatórios geralmente aconteciam. As vítimas deveriam perdoar seus entes queridos, não destruí-los sistematicamente com lógica fria. Chega, ele disse, levantando sua arma. Isso é comovente, mas tenho negócios a concluir. Isabela, você virá comigo. Seu marido permanecerá aqui como seguro contra a retaliação de Lorenzo. Não, eu disse simplesmente, não. As sobrancelhas de Victor se ergueram. Acho que você não entende sua posição aqui. Eu a entendo perfeitamente. Olhei diretamente em seus olhos pálidos, deixando-o ver o cálculo ali. Você precisa de mim viva para controlar Lorenzo, mas precisa de David vivo para me controlar. O que significa que nenhum de vocês tem o poder que pensa ter. Foi quando Lorenzo saiu das sombras atrás de Victor, com a arma pressionada contra o crânio do russo. Na verdade, Lorenzo disse casualmente, eu tenho todo o poder que preciso. Os homens de Victor se viraram para o som de sua voz, apenas para se verem encarando os canos de rifles segurados pelos soldados de Lorenzo. Apenas Marcos tinha 3 ângulos diferentes cobertos, e eu podia ver pelo menos 5 outras armas apontadas para os russos de vários esconderijos pelo armazém. Isabela, Lorenzo continuou sem tirar os olhos de Victor. Afaste-se do seu marido. Eu obedeci sem hesitar, movendo-me em direção à posição de Lorenzo com passos firmes. No momento em que eu estava livre, o primeiro tiro de Marcos derrubou o tenente de Victor. O homem caiu como uma pedra, o sangue se espalhando pelo chão de concreto. Agora então, Lorenzo disse, pressionando a arma com mais força contra o crânio de Victor. Vamos discutir os termos da sua rendição. Mas Victor estava rindo, mesmo com uma arma na cabeça. Você acha que venceu? Acha que me matar acaba com isso? Acho que te matar envia uma mensagem para qualquer outra pessoa que possa considerar mirar no que é meu. E quanto a ele? Victor acenou para David, que estava soluçando abertamente agora. Que mensagem manter ele vivo envia? Os olhos pálidos de Lorenzo se voltaram para mim, fazendo uma pergunta que ele não podia expressar na frente de Victor. O que eu queria que ele fizesse com um homem que traiu não apenas a mim, mas crianças sob meus cuidados profissionais? Eu olhei para David, olhei de verdade para ele, e não vi o homem com quem me casei, mas um estranho fraco e egoísta, que colocou o dinheiro à frente de vidas inocentes, que usou minha compaixão como um escudo para sua covardia, que faria tudo de novo se tivesse a chance, porque era isso que ele fundamentalmente era. David fez sua escolha, eu disse em voz baixa. Agora ele vive com as consequências. O sorriso de Lorenzo era afiado como o vento de inverno. Você ouviu a senhora, Victor? Algumas pontes queimam completamente. O tiro que se seguiu foi surpreendentemente silencioso no vasto espaço do armazém. Victor Petrov caiu no chão. Sua guerra com a família Valente finalmente terminada. David gritou através de suas amarras. Mas eu não senti nada enquanto observava o homem que ameaçou crianças sangrar no concreto. Isso era justiça, não assassinato. Isso era proteção, não violência. Este foi o momento em que deixei de ser Isabella Parker e me tornei algo totalmente diferente. Lorenzo guardou sua arma e se virou para mim, procurando em meu rosto por sinais de choque ou arrependimento. O que ele encontrou em vez disso foi aceitação, resolução e algo que poderia ter sido alívio. Não há mais volta agora, ele disse suavemente. Ótimo, eu respondi, e quis dizer isso completamente. A guerra chegou à cidade na forma de vans, sem identificação e explosões à meia-noite. 3 semanas após a morte de Victor, seus tenentes emergiram de seus esconderijos como baratas espalhadas por uma luz repentina. Eles queriam sangue, o sangue de Lorenzo, e estavam dispostos a incendiar metade da cidade para consegui-lo. Eu assistia à violência se desenrolar da segurança da cobertura reforçada de Lorenzo, bem acima das ruas onde SUVs pretos rondavam como predadores mecânicos. As notícias chamavam de guerra de gangues, disputas territoriais entre famílias do crime organizado. Eles não tinham ideia de que estavam testemunhando os últimos suspiros de um império construído sobre o sofrimento de crianças. Dmitry Kov assumiu o controle das operações de Victor. Lorenzo disse, estudando imagens de vigilância em várias telas. Ele é mais pragmático que seu predecessor, mas também mais implacável. E David? Eu perguntei, embora não tivesse certeza porque isso importava mais. Sendo mantido em uma instalação médica no lado leste, Koff está usando-o como seguro, uma alavanca caso as negociações se tornem necessárias.
3 semanas atrás, a menção do cativeiro de David teria me deixado em pânico. Agora, eu sentia apenas um cálculo frio. Assumo. David havia feito suas escolhas, vendido a segurança de crianças por dinheiro de jogo. Me traiu com a mesma displicência casual que demonstrou durante nosso casamento. O que quer que acontecesse com ele agora era simplesmente a consequência encontrando a causa. Eles vão matá-lo eventualmente, eu disse objetivamente. Sim. Lorenzo se virou dos monitores, seus olhos pálidos estudando meu rosto. Isso te incomoda? Deveria. Fui até a janela com vista para a cidade, observando a fumaça subir de um distrito de armazéns, onde outra fachada russa havia sido eliminada. Uma semana atrás, isso teria me destruído. Agora mal consigo me lembrar porque pensei que ele valia a pena ser salvo. A culpa é um luxo que não podemos nos permitir em tempos de guerra. É isso que é. Uma guerra é um extermínio. Lorenzo se juntou a mim na janela, sua presença quente e sólida ao meu lado. A organização de Victor era um câncer. Remover o tumor não é suficiente. Você tem que eliminar cada célula maligna ou ela se espalha. A metáfora era apropriada. Como enfermeira, eu vi muitas crianças perdidas para doenças que pareciam contidas até que de repente não estavam mais. Às vezes, o tratamento radical era a única opção, mesmo quando parecia brutal para observadores externos. Eu quero ajudar, eu disse em voz baixa. Lorenzo ficou muito quieto ao meu lado. Ajudar como? Você disse que eles estão mantendo David em uma instalação médica. Eu conheço instalações médicas melhor do que qualquer um na sua folha de pagamento. Eu me virei para encontrar seu olhar, deixando-o ver a resolução ali. Eu sei como entrar, como me mover por elas sem ser detectada, como acessar áreas onde estranhos seriam notados imediatamente. Isabela, eles estão usando pessoas doentes como escudos, eu continuei, a raiva aquecendo minha voz. Pacientes que precisam de cuidados, que confiaram naquela instalação para protegê-los. Isso torna isso pessoal. É muito perigoso. Mais perigoso do que deixar David vivo para testemunhar contra você. Mais perigoso do que deixar Coffee pensar que tem uma alavanca. Eu me aproximei, perto o suficiente para sentir o perfume de Lorenzo, para ver os reflexos prateados em seus olhos pálidos. Eu já faço parte desta guerra, Lorenzo. Deixe-me lutar em vez de apenas me esconder. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, lentamente, sua mão subiu para tocar meu rosto. O polegar traçando a linha da minha bochecha com uma gentileza primorosa. Se algo acontecer com você, nada vai acontecer comigo. Sou valiosa demais viva, lembra? E perigosa demais para ser subestimada. Eu me inclinei em seu toque, sentindo os calos em seus dedos, a força mal contida. Além disso, terei o melhor apoio da cidade. Meus homens não conhecem protocolos médicos, segurança de hospitais, rotações de pessoal, leis de privacidade do paciente. Então é bom que eles tenham uma guia. Lorenzo ficou quieto por mais um instante. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de um comando absoluto, sem riscos desnecessários. Você segue minha liderança. Obedece minhas ordens sem questionar. E se eu te disser para correr, você corre. Entendido. E Isabela, seu aperto em meu rosto se intensificou quase imperceptivelmente. Se fizermos isso, não há volta. Você terá cruzado uma linha que não pode ser descruzada. Pensei nas crianças cujos horários de cirurgia David havia vendido. Na confiança que ele traiu, na mulher que eu era, que limpava bagunças sem perguntar por que elas continuavam acontecendo. Aquela mulher já tinha partido, dissolvida na chuva, em uma noite de dezembro que parecia uma vida inteira atrás. Ótimo, eu disse. Estou cansada de ser alguém que assiste dos bastidores. A instalação médica onde Coffee mantinha David ocupava um quarteirão inteiro. Um labirinto de edifícios interligados que cresceram organicamente ao longo de décadas. Perfeito para esconder prisioneiros à vista de todos. Terrível para quem tentasse montar um resgate sem conhecimento interno adequado. Entrei pela entrada principal às 11 da noite, vestida com um pijama cirúrgico que peguei emprestado do meu apartamento, e carregando credenciais falsificadas que me identificavam como Isabela Martinez, uma enfermeira itinerante contratada para ajudar no turno da noite. O pessoal de Lorenzo havia feito o dever de casa. Isabela Martinez era uma pessoa real, atualmente de férias em Aruba, cujo histórico de emprego e qualificações eram impecáveis.
O segurança mal olhou para minha identificação antes de me deixar passar. Instalações médicas eram notoriamente subfinanciadas e sobrecarregadas. A ajuda temporária era tão comum que rostos novos raramente atraíam atenção. Eu sabia pela vigilância de Lorenzo que David estava sendo mantido em um quarto particular no quarto andar. Na ala psiquiátrica, onde as visitas eram limitadas e as câmeras de segurança tinham pontos cegos convenientes. Chegar lá exigia navegar por um labirinto de corredores que eu havia memorizado de plantas roubadas, evitando enfermeiras que pudessem me reconhecer do meu trabalho real do outro lado da cidade. A parte mais difícil não foi a infiltração. Foi manter o distanciamento profissional enquanto passava por quartos cheios de pacientes genuinamente doentes. Crianças se recuperando de cirurgias, pacientes idosos lutando contra infecções. Pessoas que não tinham nada a ver com a guerra travada ao redor delas, mas que poderiam se tornar vítimas de qualquer maneira se Koff decidisse que escudos civis não eram proteção suficiente. O quarto de David ficava no final de um corredor mal iluminado, guardado por um único homem que parecia mais um segurança de boate do que um funcionário médico. Aproximei-me com o passo confiante de alguém que pertencia ali. Prancheta na mão, expressão entediada com a rotina. Com licença, eu disse em inglês com sotaque espanhol. Preciso verificar os sinais vitais do paciente no 4B. O guarda me olhou de cima a baixo, observando o pijama cirúrgico, o crachá de identificação, a atitude profissional. Ninguém entra sem autorização de Koff. Então consiga a autorização. Este homem tem uma condição cardíaca que requer monitoramento a cada 4 horas. A menos que você queira explicar ao seu chefe por que a alavanca dele morreu de parada cardíaca. A incerteza brilhou nos olhos do guarda. Ele pegou um celular, falando em russo rápido. Enquanto ele estava distraído, eu peguei a seringa que havia preparado. Não veneno, apenas um sedativo de ação rápida que o derrubaria por várias horas sem danos permanentes. Koff diz que não há visitas, o guarda disse, encerrando a ligação. Eu não sou uma visita, sou da equipe médica. Eu me aproximei. A invasão do espaço pessoal o fez se mover desconfortavelmente. Olha, eu não me importo com seus negócios. Não quero saber por que este paciente está aqui ou o que você planeja fazer com ele. Eu só preciso garantir que ele não morra antes de você terminar com ele. O guarda hesitou, olhando entre mim e a porta fechada. Aquele momento de indecisão foi tudo que eu precisei. A agulha deslizou entre suas costelas antes que ele pudesse reagir, encontrando o ponto preciso onde entregaria o efeito máximo com dano mínimo. Ele caiu no chão em segundos, inconsciente, mas respirando firmemente. Eu o arrastei para um armário de suprimentos, depois usei seu cartão de acesso para entrar no quarto de David. Meu marido estava amarrado a uma cama de hospital, o rosto machucado e inchado de espancamentos, os olhos vidrados com quaisquer drogas que usaram para mantê-lo dócil. Ele olhou para cima quando entrei, a confusão brilhando em suas feições. Isabela. Sua voz estava arrastada, incerta. Como você? Por que você está aqui? Para acabar com isso. Fui até sua cama, verificando suas amarras com eficiência profissional, para garantir que Koff não possa mais te usar. Me usar? Os olhos de David lutaram para focar. Eu não entendo. Eu sei. Preparei outra seringa. Esta contendo uma substância totalmente diferente. Algo que eu havia sintetizado a partir de suprimentos da extensa coleção de Lorenzo. Algo que pararia um coração sem deixar vestígios óbvios. Você nunca entendeu as consequências de suas escolhas. O reconhecimento surgiu nos olhos de David quando ele viu a agulha. Isabela, por favor, eu sou seu marido. Eu te amo. Você vendeu informações sobre crianças, David. Crianças que eu poderia estar tratando, segurando suas mãos enquanto enfrentavam cirurgias. Encontrei uma veia em seu braço com facilidade praticada. Você transformou minha profissão em uma arma contra a inocência. Eu estava desesperado. Eu nunca quis. Você quis pegar o caminho mais fácil. Você quis deixar outras pessoas pagarem por seus erros. A agulha deslizou suavemente, assim como você sempre fez. Os olhos de David se arregalaram quando a droga fez efeito. Seu corpo se arqueando contra as amarras enquanto seu coração começava a acelerar e depois a falhar. Isabela, por favor. Eu observei impassivelmente o homem com quem me casei, sentindo nada além de alívio por ele nunca mais poder machucar outra criança.
Quando seu coração parou, fechei seus olhos gentilmente e ajeitei o cobertor ao redor de seu corpo. Para quem o descobrisse mais tarde, pareceria uma parada cardíaca causada por estresse e má saúde. O alarme de incêndio começou a soar quando saí do quarto, pontualmente. Os homens de Lorenzo haviam colocado cargas no porão do prédio, criando caos e ordens de evacuação suficientes para cobrir minha fuga. Na confusão de pacientes sendo movidos e funcionários executando protocolos de emergência. Uma enfermeira itinerante desaparecendo na noite passaria completamente despercebida. Encontrei Lorenzo na garagem a 6 quarteirões de distância. Seus olhos pálidos procurando em meu rosto por sinais de trauma ou arrependimento. O que ele encontrou em vez disso foi a satisfação calma de alguém que finalmente parou de limpar as bagunças dos outros e começou a resolver problemas permanentemente. Está feito, eu disse, tirando as luvas ensanguentadas e jogando-as no saco de descarte que ele forneceu. Alguma complicação? Nenhuma. Coffee acabou de perder sua principal alavanca. E a cidade acabou de perder um homem que colocou crianças em perigo por dinheiro de jogo. Olhei para trás, para a instalação médica onde veículos de emergência estavam chegando para lidar com o alarme de incêndio. Justiça foi feita. Lorenzo me puxou para si, braços fortes envolvendo-me com alívio possessivo. Bem-vinda ao negócio da família, Isabela. Inclinei meu rosto para o dele, finalmente pronta para reivindicar o que eu queria em vez do que eu pensava que merecia. Já era hora. Quando ele me beijou desta vez, não foi gentil ou questionador. Foi reivindicador, possessivo, marcando-me como sua de maneiras que iam muito além de proteção ou circunstância. Eu respondi com igual fome, finalmente admitindo o que eu vinha negando desde aquela primeira noite em seu carro. Eu pertencia a Lorenzo Valente completamente. E eu acabara de provar que era digna de pertencer a algo tão poderoso. A guerra havia acabado. Minha vida real estava apenas começando. 6 meses após a morte de David, eu estava no banheiro da cobertura de Lorenzo, encarando 2 linhas rosas em um teste de gravidez que mudaria tudo. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o bastão de plástico na bancada de mármore, a mente correndo por implicações que eu não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. Lá fora, a cidade se estendia abaixo de nós como um reino conquistado. O império de Lorenzo havia se expandido exponencialmente desde a eliminação de Victor. As operações russas restantes foram absorvidas ou destruídas. Seus territórios redistribuídos entre famílias dispostas a reconhecer a supremacia valente. O que antes fora uma guerra brutal pelo controle havia se tornado uma consolidação sistemática de poder. E eu fiz parte de tudo isso. A mulher que entrou no carro de Lorenzo há 7 meses teria ficado horrorizada com o que eu me tornei. Isabella Parker era suave, indulgente, disposta a aceitar migalhas de afeto em troca da ilusão de normalidade. Ela acreditava em redenção, segundas chances, na bondade fundamental de pessoas que consistentemente provavam que ela estava errada. Isabela Valente era outra coisa inteiramente. Isabela, a voz de Lorenzo ecoou pelo quarto, quente com o tipo de contentamento que eu nunca tinha ouvido dele antes de nosso casamento, 3 meses atrás. Rosa quer saber se você tem alguma preferência para o jantar esta noite. Nosso casamento. A memória ainda me tirava o fôlego. Não a cerimônia no cartório que eu suportei com David, mas algo digno da realeza renascentista. 500 convidados em uma catedral italiana. Um vestido desenhado especificamente para meu corpo. Diamantes que capturavam a luz como estrelas aprisionadas. Eu caminhei por um corredor ladeado de rosas brancas em direção a um homem que me olhava como se eu fosse a resposta a orações que ele nunca havia proferido. Mas foi a recepção que realmente marcou minha transformação. Quando Lorenzo me apresentou como La Regina, a rainha, cada pessoa naquela sala curvou a cabeça em respeito genuíno. Não porque eu me casei com o chefe deles, mas porque eu provei ser digna do título. O que Rosa achar melhor, eu respondi, ainda encarando o teste. 2 linhas rosas, positivo, grávida, do filho de Lorenzo. A porta do banheiro se abriu e meu marido apareceu na entrada, já vestido para a noite com calças de carvão e uma camisa preta que enfatizava a largura de seus ombros. 6 meses de casamento só o tornaram mais bonito para mim, mais essencial que respirar. Seus olhos pálidos imediatamente encontraram o teste de gravidez na bancada. Por um instante, sua expressão ficou completamente em branco. Então algo se acendeu naquelas profundezas de céu de inverno.
Algo tão intenso que fez meus joelhos fraquejarem. Isabela. Meu nome era quase um sussurro. Você está? Sim. Eu me virei para encará-lo completamente, deixando-o ver a maravilha e o terror em guerra na minha expressão. Nós vamos ter um bebê. Lorenzo atravessou o banheiro em 2 passos rápidos, puxando-me para si com mãos trêmulas. Ele enterrou o rosto em meu cabelo, e eu senti o tremor que percorreu sua estrutura poderosa. Quando sua voz estava abafada contra meu pescoço, estou com provavelmente 6 semanas, talvez 7. Eu me afastei para encontrar seu olhar. Você está... Nós estamos prontos para isso? O sorriso de Lorenzo era radiante, transformando suas feições de perigosas para devastadoras. Eu estou pronto desde a noite em que te encontrei no meu carro. A admissão apertou meu peito com emoção. Você estava? Eu sabia que você era diferente. Especial. O tipo de mulher que poderia ficar ao meu lado, não atrás de mim. Suas mãos se moveram para enquadrar meu rosto com um cuidado primoroso. O tipo de mulher que poderia me dar filhos pelos quais valeria a pena construir um império. E se essas crianças fizerem perguntas sobre como mamãe e papai se conheceram? Sobre o que fazemos no trabalho? A expressão de Lorenzo tornou-se pensativa. Nós lhes contaremos a verdade. Que às vezes o mundo é perigoso e proteger as pessoas que você ama exige escolhas difíceis. Eles saberão o que somos. Eles saberão que somos seus pais e que tudo o que fazemos é para garantir que eles nunca tenham que fazer as mesmas escolhas que nós fizemos. O polegar de Lorenzo traçou a linha da minha bochecha. Eles saberão que são amados além da medida. A certeza em sua voz estabilizou algo dentro de mim que eu não sabia que estava tremendo. Não era assim que eu imaginava me tornar mãe. Casada com um homem que comandava empresas criminosas. Grávida de uma criança que herdaria tanto vasta riqueza quanto inimigos perigosos. Mas nos braços de Lorenzo, sentindo a força e a proteção que ele irradiava como calor, eu não conseguia imaginar querer outro futuro. Daqui a 2 anos, eu disse de repente. O quê? Eu sorri, imaginando nosso futuro com uma clareza cristalina repentina. Me pergunte em 2 anos se eu me arrependo de algo disso. Me pergunte se sinto falta da mulher que entrou no seu carro naquela noite. E o que você vai me dizer? Que Isabella Parker morreu em uma tempestade e Isabella Valente nasceu de suas cinzas. Eu me ergui na ponta dos pés para beijá-lo, derramando todo o meu amor e certeza na conexão. Que ela renasceu em algo infinitamente mais poderoso. 2 anos depois, eu estava falando, pois eu estava no berçário de nossa nova propriedade. Uma mansão sprawling fora da cidade, onde nossos filhos poderiam crescer com espaço para correr e guardas para mantê-los seguros. Segurando nosso filho de 6 meses, enquanto observava nossa filha de 15 meses dar passos hesitantes pelo tapete macio. Lucia tinha os olhos pálidos de Lorenzo e meu queixo teimoso. Marco, nomeado em homenagem ao homem que se tornou como família para nós dois, tinha minha coloração, mas o olhar intenso de seu pai. Ambos eram perfeitos, saudáveis e felizmente inconscientes de que a história de amor de seus pais começou com violência e foi selada com sangue. Lorenzo apareceu na porta, ainda vestindo seu terno de negócios, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele esteve em reuniões o dia todo, reestruturando nossas empresas legítimas para fornecer fluxos de renda mais limpos para as gerações futuras. A Fundação Valente agora operava 12 hospitais em 3 estados, todos fornecendo cuidados pediátricos de classe mundial. Minha formação profissional provou ser inestimável no desenvolvimento de programas que realmente ajudavam as crianças, em vez de explorá-las. Como foi seu dia? Eu perguntei, passando o bebê Marco para os braços ansiosos de seu pai. Produtivo. Adquirimos o controle acionário de outra empresa farmacêutica e o conselho da cidade aprovou nossa proposta para a nova ala infantil. Lorenzo se acomodou na cadeira de balanço, embalando nosso filho com a mesma competência gentil que ele demonstrou desde o momento em que nossos filhos nasceram. Como foi o seu? Lúcia deu 4 passos sem se segurar em nada. Peguei nossa filha, que imediatamente começou a balbuciar na mistura de italiano e inglês que compunha seu vocabulário atual. E almocei com Rosa para discutir a gala de caridade do próximo mês. Algum problema com os arranjos de segurança? Nenhum. Marcos tem tudo sob controle. Estudei o rosto do meu marido, notando a satisfação ali. Você está satisfeito com algo específico?
Dimitrikov foi preso esta manhã. Acusações federais de tráfico. Ele passará o resto da vida na prisão. O sorriso de Lorenzo era afiado com uma velha vingança. O último dos tenentes de Victor finalmente se foi. Ótimo! Não senti culpa por minha satisfação. Koff havia ordenado o assassinato de 3 crianças durante seu breve reinado como chefe das operações russas. Sua prisão era justiça, não crueldade. As crianças estão mais seguras agora. Todas as crianças estão mais seguras agora. Lorenzo olhou para mim, olhos pálidos, suaves, com algo que ainda me tirava o fôlego depois de todo esse tempo. Você se arrepende? De alguma coisa? Sentei-me no braço de sua cadeira. Nossa pequena família completa e perfeita neste momento. Lá fora, equipes de segurança patrulhavam terrenos que se estendiam por acres em todas as direções. Abaixo, Rosa preparava o jantar com ingredientes da horta orgânica que instalamos na primavera passada. Além dos muros da propriedade, uma cidade em grande parte em paz prosperava sob a proteção de um homem que aprendeu a canalizar a violência em justiça. Não me arrependo de nada, eu disse, querendo dizer isso completamente. A mulher que se casou com David Parker queria segurança a qualquer custo. A mulher que te escolheu queria algo pelo qual valesse a pena lutar. E o que era isso? Olhei para nossos filhos, para o homem que me deu um amor que eu nunca pensei ser possível, para a vida que construímos das cinzas de quem eu costumava ser. Tudo o que temos agora. Lorenzo estendeu a mão para tocar meu rosto, o polegar traçando o caminho familiar ao longo da minha bochecha. Eu te amo, Isabela Valente. E eu te amo, Lorenzo Valente, mais do que jamais amei a mulher que eu costumava ser. Naquela noite, depois que nossos filhos estavam dormindo, e a casa se acalmou em um silêncio pacífico, eu estava novamente em uma janela com vista para uma cidade que ajudamos a moldar. Mas desta vez, os braços de Lorenzo estavam em volta de mim por trás. Suas mãos repousando protetoramente sobre a leve curva, onde nosso terceiro filho estava apenas começando a crescer. No que você está pensando? Ele murmurou contra meu cabelo. Naquela tempestade, eu disse suavemente. A noite em que tudo mudou. Você gostaria que nunca tivesse acontecido? Eu me inclinei contra seu calor sólido, observando as luzes piscarem em nosso domínio como estrelas terrestres. Eu gostaria que tivesse acontecido mais cedo. A risada de Lorenzo ribombou em seu peito, vibrando contra minhas costas. Rainha sanguinária. Sua rainha sanguinária. Eu corrigi, virando-me em seus braços para encarar o homem que transformou minha vida de maneiras que eu ainda estava descobrindo. Para sempre. Para sempre. Ele concordou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de vitória, de vindicação. Como uma história de amor que valeu cada passo perigoso que demos para alcançá-la. Lá fora, a chuva começou a cair. Não a tempestade punitiva que me levou para o carro de Lorenzo, mas gotas suaves que nutriam os jardins onde nossos filhos brincariam amanhã, protegidos e amados além da medida. A mulher que foi deixada chorando em uma garagem se foi para sempre. Em seu lugar estava Isabela Valente, rainha de um império construído sobre lealdade e amor. Mãe de filhos que nunca conheceriam o abandono ou a traição. Eu estava exatamente onde pertencia, e nunca deixaria ninguém tirar isso de mim novamente.